Ô Paulo, no site do museu, do novo Museu do Ipiranga, está escrito: "Bem-vindo a uma nova história". Que história é essa? Quando a gente reabre o museu para o bicentenário, o nosso esforço é olhar a história do Brasil, a história do estado de São Paulo e a história da cidade de São Paulo, a partir de outros enfoques que Hum, estão nas nossas exposições. Por exemplo, hum, uma ênfase muito importante para a história do trabalho. tá. E não só a história do trabalho, mas a história do trabalhador, dos trabalhadores, das trabalhadoras, né. Eu sempre me lembro, né, de uma foto, de trabalhadores da construção da ferrovia que unia, Sorocaba e o Planalto até Santos, Hum, o ramal de Mairinque da Sorocabana. hã. Mulheres, crianças, Na construção da na ferrovia. construção da ferrovia, mulheres com pás, com enxadas. É. Ou seja, a gente, tem um esforço realmente de olhar esses novos sujeitos, que às vezes Hum. até estavam nas nossas coleções, estavam na fotografia, mas tudo isso antes não era presente de uma maneira, prioritária no Não era museu. considerado como uma coisa relevante para estar sendo exposta desse jeito. Exatamente, né, nós fomos, pensados, imaginados como um museu de história no século XIX Hã. ainda, para sermos um museu, memorial das elites. Museu do passado das elites, é Das isso? elites do período colonial e do período imperial. Fala pra eles, vê nas crianças, favela cria coisas além da loucura, mais que a cintura. Ignorante abraça esses caô do opressor. Só fala de marca, marca algum jovem que ainda não distingue entre preço e valor. Eu tô na luta por mais líderes que seguidor. A cena mudou e a postura mantive. Senti que é um museu que quer provocar. Quer. Como historiadores, nós partimos das questões do presente para olhar o passado, né. Tá. Muitas pessoas confundem história Hum. e memória ou história e passado. A história é sempre uma disciplina realizada a partir do presente, com as questões do presente, com as perguntas do Mesmo que presente. seja tratando de uma coisa lá de trás. Mesmo lá de trás, ou seja, nós realizamos a operação mental, a história é uma reflexão, Hã. e isso é dado pelas questões do nosso tempo, né, e pela transformação que essas questões também trazem. E é isso que, de alguma maneira, é o ponto de contato com os nossos públicos, não só porque eles veem objetos que eles reconhecem, Hum, mas porque eles veem questões da sua própria vida, hum. da sua inserção na sociedade, das tensões que marcam as nossas relações, mas também dos encontros que estão ali, ou seja, um museu que efetivamente conseguiu, não é, eu tenho bastante felicidade em poder dizer isso, né, Hã. a gente conseguiu nesses 30 anos nos tornarmos um museu muito mais democrático, não é. Hum. Ou seja, olhando uma sociedade de maneira mais complexa, sem substituir, quer dizer, sem deixar de olhar, o patrimônio das elites, que ainda é o patrimônio majoritário do museu, apesar de todos os Sim. acréscimos. Que elites que nós estamos falando? Nós estamos falando, sobretudo, de elites ligadas à A cafeicultura. cafeicultura, que foi quem financiou o museu original? Exatamente, né, nós podemos dizer que o museu ele foi criado em 1893 para ocupar um prédio que tinha sido construído no Império ainda, Hã. mas sem uma função principal O destinada, prédio foi criado sem para ser um monumento à independência, ponto. um cenário. Um cenário. Em 1893, as elites republicanas do Hã. Partido Republicano Paulista decidiram instalar ali um museu. E esse museu era um museu de história, mas era um museu, sobretudo, de história natural, justamente para atenuar a Dá memória do uma Império. é. E a partir de então, sobretudo na gestão do historiador Afonso Toné, que preparou o museu para o centenário da independência, em Hã. 1922, o projeto dele era celebrar as elites do café, as elites do Partido Republicano Paulista e a criação do mito bandeirante. Ou seja, Sei. este homem que vivia de maneira muito rústica, que teve que ir para os sertões para conseguir escravizar populações que ele não conseguia comprar Hum. nas praias, porque se produzia trigo em São Paulo. Ou seja, nós não tínhamos recursos para pagar o tráfico de populações escravizadas africanas que chegava aqui. Então, a solução dos paulistas de elite era buscar escravos Pra no dentro do interior, país.